Vamos com a nossa próxima entrevista? Tá, estou recebendo aqui o Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. A gente tinha falado antes ali, né, doutor Fabrício, sobre o Novembro Azul, já viemos falando aqui no programa já faz tempo, e os benefícios legais. Agora vamos falar em relação ao imposto de renda pessoa física, né? Novembro Azul tem isenção no imposto de renda para pacientes com histórico de câncer de próstata, doutor? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Masper TV, que agora é a nova casa de tantos programas caros aos gaúchos, né, como RS em Pauta, em Evidência, Momento Jurídico, Sociedade, e agradecer pela oportunidade de esclarecer um assunto que não é novo, não é inédito, mas infelizmente é pouco conhecido. Sim, né? É verdade. A legislação brasileira, Cláudio, ela prevê, desde 1988, a isenção do imposto de renda para contribuintes que sejam militares inativos, aposentados ou pensionistas ou que recebam previdência privada e que tenham enfrentado algumas doenças. O caso que mais ocorre, infelizmente, são os casos de câncer. E a legislação assegura isenção para todo e qualquer tipo de câncer. Então, é muito importante nesses meses, como o Novembro Azul, como será o Dezembro Laranja, como foi o Outubro Rosa, nós aproveitarmos a oportunidade para levar essa informação à sociedade, porque na condição de quem trabalha com isso no dia a dia, o que eu observo? Existem muitas pessoas que desconhecem a existência desse direito e, consequentemente, acabam não pleiteando, não requerendo, exigindo o que é cabível, né? Existem exemplos inúmeros, mas, assim, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há um caso que, nesse ano, salvo engano, 2 meses atrás, foi concedida a isenção para um contribuinte que teve câncer de próstata em 2007 ou 2008. Ou seja, é uma pessoa que durante muitos anos tinha direito, não tinha conhecimento e continuou pagando indevidamente esse tributo, né? Ele terá direito a uma restituição, mas essa restituição, infelizmente, ela se limita aos últimos 5 anos. Olha então, só. É uma pessoa que durante muitos e muitos anos tinha um amparo legal, por desconhecimento, certamente acabou não pedindo o que lhe era cabível, né? E somente agora obteve a isenção, vai receber o retroativo por precatório. Então, tem toda uma situação que dificulta a vida, né, dos contribuintes, dos pacientes que não têm conhecimento disso. Por que foi concedido para um contribuinte que já enfrentou, né, e que já, inclusive, superou a luta contra o câncer? Eu ia perguntar essa dúvida, Perfeito. Né, para quem já teve a cura ali, por exemplo. Perfeitamente. O que ocorre, Cláudio? Existe uma súmula do STJ, ele é o tribunal de cúpula, portanto, os outros tribunais e os outros juízes estão abaixo dele e devem seguir o que ele definiu, inclusive numa súmula, que determina que não se exigem sintomas contemporâneos da doença para que a pessoa obtenha a isenção. Então, são habituais casos em que a pessoa teve câncer há 15, 20, 30 anos e se torna isenta agora. No TRF4, que é a Justiça Federal que jurisdiciona Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por exemplo, num caso de cardiopatia, tem um caso no qual o contribuinte teve um infarto em 1996 e ele se tornou isento em 2018 ou algo do gênero. Então, por força dessa súmula do STJ, que é o Tribunal de Cúpula quanto ao assunto, e inclusive o TRF4 também tem uma súmula específica sobre os casos de câncer, os contribuintes, mesmo sem sintomas contemporâneos, mesmo sem que tenha ocorrido uma recidiva ou algo do tipo, eles têm direito, sim, à isenção do imposto de renda, em virtude do diagnóstico de câncer, de cardiopatias graves, de cegueira mesmo que monocular, de AIDS mesmo que seja um HIV assintomático e diversas outras situações. Pois então, doutor Fabrício, as pessoas realmente desconhecem, né? A grande dúvida era qual tipo de câncer, por exemplo, e se a pessoa já tinha feito o tratamento, né? Que hoje em dia a gente também faz a campanha do diagnóstico precoce, né? Mas câncer é câncer, foi diagnosticado, já é um trauma. Primeira coisa que a gente comenta aqui é porque a pessoa pensa, vou morrer, né? Então, quando diagnosticado no início, a gente tem uma grande chance de cura. Mesmo assim, teve câncer, foi curado, tem o direito? Exatamente. Pegando a primeira parte da pergunta, o que ocorre?
essa isenção ela se destina a todo e qualquer tipo de câncer. Né? Perfeito. Por exemplo, os cânceres de próstata, existem adenocarcinomas e carcinomas. O câncer de próstata que ocorre com mais recorrência, cerca de 90%, é o adenocarcinoma acinar usual. E o que ocorre menos é o carcinoma de pequenas células. Qualquer um dos dois assegura o direito à isenção, porque ele é uma neoplasia maligna. Né? Vamos pegar os casos do câncer de pele. Câncer de pele, basicamente, são carcinomas basocelulares, que é um câncer efetivamente na pele, né? O carcinoma espinocelular, que é, em regra, em mucosas, e o melanoma, que é o mais agressivo, que tem a possibilidade de infiltrar, de gerar metástases, né? Todos esses diagnósticos, eles asseguram a isenção do imposto de renda. Né? Isso mencionando não na condição de quem é advogado, mas de quem conhece a posição reiterada da Justiça a respeito, né? Em inúmeros casos. Então, o que é muito habitual? A pessoa com câncer de pele, muitas vezes o diagnóstico dela é um dermatologista. Né? Ela faz a extração, ela faz a biópsia, o próprio dermatologista é quem interpreta e diz para ela que ela teve um caso de neoplasia maligna. Mas muitas vezes foi extraído, a pessoa não enfrentou uma batalha tão penosa, tão longa, como um câncer de mama, como um câncer de próstata, ela acaba não se conscientizando ainda mais do que os outros casos de neoplasia maligna. Doutor Fabrício, a gente sempre aprendendo alguma coisa a mais aqui no programa. Muito obrigado. Olha, informação importantíssima. Tem gente que está pagando aí o tributo, além de sofrer as questões da doença, ainda está pagando um tributo desnecessário que não precisaria. Doutor, vamos seguir conversando, porque eu sei que o direito também está sempre aí, né? E eu lhe aguardo aqui outras vezes para continuar orientando a população e trazendo as novidades no tema, tá bom, doutor? Obrigado, eu reforço os agradecimentos e fico à disposição. Muito bem. Doutor Fabrício, redes sociais, pessoal que está nos acompanhando no Instagram? Pois não. Cláudio, o meu Klein é igual ao do Calvin Klein. Tá. Né? Então é Fabrício Klein, K-L-E-I-N. A gente tem muita informação no site. No site nós temos um blog com diversas notícias do time do escritório e de tribunais. Temos e-books disponíveis no site e temos as redes sociais com um pouquinho menos de conteúdo, porque a gente concentra bastante no site. Mas esses meios, com certeza, têm informações e têm contatos para auxiliar. Maravilha. Obrigado mais uma vez, doutor Fabrício.